existe uma força silenciosa que molda cada detalhe da nossa realidade. Está presente nos momentos de alegria e também nas adversidades. A maioria das pessoas passa a vida inteira sem perceber que essa força está ao alcance de todos, e mais ainda, que ela pode ser despertada e usada conscientemente para transformar qualquer área da vida. Esse é o ponto de partida de uma obra que atravessou gerações, idiomas e culturas, impactando milhões ao redor do mundo com um único objetivo: revelar um poder que sempre esteve dentro de nós. Rhonda Byrne, autora dessa obra transformadora, não oferece promessas vazias nem soluções mágicas. Ela apresenta um novo olhar sobre o cotidiano, onde pensamentos, emoções e intenções se tornam peças-chave na construção de uma vida próspera e equilibrada. A cada capítulo, ela nos convida a abandonar o papel de vítima das circunstâncias e assumir o protagonismo da própria história. O que antes parecia sorte ou acaso passa a ser compreendido como resultado direto daquilo que emanamos para o mundo. O conhecimento transmitido neste livro é antigo, mas foi reorganizado de forma simples, clara e impactante. É impossível permanecer o mesmo depois de entrar em contato com esses ensinamentos. Aqui, você vai descobrir que suas crenças não apenas influenciam seus resultados, elas os determinam. E mais do que isso, vai aprender a mudar essas crenças, alinhando mente e emoção com seus maiores sonhos. Então, se você sente que está na hora de virar a chave da sua vida, sair do automático e construir uma realidade mais alinhada com o que você deseja de verdade, continue ouvindo. Este livro não é sobre mágica, é sobre responsabilidade. E a partir de agora, você vai entender o porquê. O poder da mente cria o mundo à sua volta. A mente humana é uma fábrica de realidades. Cada pensamento, ainda que pareça inofensivo ou passageiro, carrega dentro de si uma energia que vibra, se propaga e retorna em forma de experiências. É como se estivéssemos constantemente programando o que vivemos, não com palavras ou desejos isolados, mas com o tipo de frequência que mantemos em nossos pensamentos mais íntimos. O que você pensa com frequência, começa a sentir, e o que sente com constância, atrai com força. Rhonda não apenas afirma que os pensamentos moldam o mundo ao redor, ela mostra por que isso acontece. Segundo ela, pensamentos são magnéticos, e o universo inteiro responde a essa frequência, como um espelho inteligente. Se você constantemente alimenta sua mente com falta, escassez, medo ou raiva, vai se deparar com mais situações que reforçam exatamente esses sentimentos. Por outro lado, se você decide conscientemente cultivar imagens mentais de gratidão, abundância e realização, a realidade externa começa a refletir esse novo padrão interno. Essa visão não é apenas poética, ela é prática. Pense na sua vida atual. Olhe para os padrões que se repetem. Será que eles não estão em sintonia com os pensamentos que você mais alimenta? Muitos não percebem que vivem sob o domínio de crenças herdadas, pessimismos enraizados e rotinas mentais automáticas. E o mais perigoso, acham que não têm escolha. Mas têm. O primeiro passo é despertar. O segundo é assumir o controle daquilo que se passa dentro de você todos os dias. Esse é o verdadeiro poder da mente, a capacidade de dar forma ao invisível, criando no mundo físico aquilo que antes só existia como ideia. É aqui que a diferença entre criar conscientemente ou viver no piloto automático se torna gritante. Quando você entende isso, cada pensamento deixa de ser apenas um ruído interno e passa a ser uma ferramenta poderosa, talvez a mais poderosa que você tem. Seu mundo externo é, na verdade, um reflexo direto do seu universo interno. E agora que você sabe disso, a pergunta inevitável é: que tipo de realidade você tem criado com sua mente? Sentir como se já tivesse é a chave. Imagine que você está segurando a chave de um cofre que contém a vida dos seus sonhos. Essa chave não está fora de você, não depende de ninguém e não exige nenhum esforço físico exagerado. Ela está em um lugar simples, mas quase sempre ignorado, dentro da sua emoção. Sentir. Mas não qualquer sentimento. Sentir como se o seu desejo já tivesse se realizado. Agora pare e pense.
Você sabe como seria o gosto emocional de ter aquilo que tanto quer? Bernie destaca que o sentimento é o verdadeiro motor da lei da atração. Não basta pensar positivo ou repetir afirmações mecanicamente. O universo não responde às palavras, ele responde à vibração que nasce do que você realmente sente. E é aí que muitos erram. Desejam algo, mas continuam sentindo a ausência, a falta, o vazio. Resultado? A vida continua entregando mais do mesmo: ausência, falta, vazio. O segredo está em inverter a lógica, sentir primeiro, receber depois. Quer fazer um teste rápido agora? Feche os olhos por alguns segundos e se imagine vivendo exatamente o que você mais deseja neste momento. Mas sinta de verdade. Imagine com detalhes: a paisagem ao seu redor, as cores, o cheiro, as pessoas, o som da sua própria voz realizando. E agora o mais importante: sinta a emoção que viria com isso. Paz, alegria, orgulho, segurança, gratidão. Ancore-se nessa sensação por alguns instantes, porque esse é o código que o universo entende. Essa é a frequência que cria. Você percebe o impacto disso? Quando você entra nesse estado emocional como se já fosse real, você se torna um ímã para aquilo. A sua vibração se alinha ao que deseja e a realidade começa a se mover, silenciosa, mas certeiramente, na sua direção. Você não está apenas sonhando, você está criando. E é nesse momento que muitos voltam para ouvir tudo de novo, porque sentem algo mudar. Se esse foi o seu caso, talvez seja porque essa chave finalmente girou aí dentro. Agora que você entendeu isso, tudo o que vem depois começa a fazer sentido. E é por isso que você precisa continuar. Gratidão e visualização. Os combustíveis da manifestação. Depois de aprender a sentir como se já tivesse conquistado o que deseja, é hora de alimentar esse sentimento com 2 ingredientes poderosos: gratidão e visualização. Rhonda Byrne reforça que esses 2 elementos não são apenas rituais bonitos de espiritualidade. Eles são ferramentas práticas que mudam sua frequência interna e, com isso, sua realidade externa. Gratidão é o reconhecimento daquilo que você tem agora e, ao mesmo tempo, daquilo que já está chegando. Visualização é enxergar mentalmente aquilo que deseja, com clareza, emoção e intenção. Gratidão é como um sinal verde para o universo. Quando você é grato, mesmo antes de algo acontecer, está dizendo que confia, está afirmando que já recebeu e que está preparado para mais. Isso cria uma ponte vibracional entre o seu presente e o seu futuro desejado. Gratidão remove o peso da ansiedade e te coloca num estado de leveza e abundância. E o universo responde à abundância, nunca à carência. Por isso, quanto mais grato você é, mais motivos você atrai para continuar sendo. Já a visualização funciona como o ensaio da realidade que você quer viver. Quando você visualiza com intensidade emocional, você está esculpindo sua nova realidade na sua mente. E como Byrne explica, o que você sustenta na mente com emoção vira matéria com o tempo. A mente não distingue a imaginação da realidade. Ou seja, ao visualizar com todos os sentidos, seu corpo vibra como se aquilo fosse real, e isso muda suas ações, suas decisões e, finalmente, seus resultados. A prática desses 2 elementos juntos é poderosa. Ao visualizar seus desejos e agradecer como se já tivesse recebido, você entra num estado magnético de criação consciente. Tudo parece cooperar com você. Pequenas coincidências acontecem. Oportunidades surgem. Pessoas aparecem. O caminho se abre. Mas não é mágica, é resposta vibracional. Você está emitindo uma nova frequência e ela está sendo respondida. É aqui que você começa a perceber que não é a vida que está mudando. É você. E quando você muda, tudo ao seu redor começa a se transformar também. A jornada continua, e a próxima parte vai mostrar o que pode estar sabotando tudo isso sem você perceber. Você é o criador da sua realidade.
chega um momento em que tudo começa a fazer sentido. Quando você entende que o mundo externo é, na verdade, um reflexo do que se passa dentro de você, as peças se encaixam. Rhonda Byrne, com clareza e coragem, convida o leitor a assumir a posição mais poderosa da existência, a de criador. Não mais como vítima dos acontecimentos, das pessoas ou do acaso, mas como alguém que influencia o rumo da própria história com os pensamentos que escolhe sustentar e com as emoções que decide cultivar. Esse é o ponto de virada. Você percebe que o que pensa com frequência, sente com intensidade e acredita com convicção, molda os acontecimentos à sua volta. O universo, segundo Byrne, não faz julgamentos. Ele apenas responde. Se você envia sinais de medo, escassez, raiva ou dúvida, é exatamente isso que você amplifica na sua experiência. Mas se passa a vibrar em direção à confiança, à gratidão, ao amor e ao merecimento, uma nova realidade começa a emergir diante dos seus olhos. Assumir esse papel de criador não é sobre negar as dificuldades ou fingir que a vida é perfeita. É sobre compreender que, mesmo diante do caos, você ainda tem poder de escolha sobre o que vai nutrir na sua mente e no seu coração. E essa escolha, por mais pequena que pareça, é um ponto de partida. Um pensamento pode parecer inofensivo, mas é a semente de uma realidade inteira. E você planta o tempo todo, quer perceba ou não. O livro nos lembra que não há nada de fora para dentro. Tudo começa no invisível, dentro de você. E aí, sim, ganha forma no visível. Essa consciência é libertadora, mas também exige responsabilidade. Porque se você é o criador, não há mais ninguém para culpar. E isso, apesar de assustar no começo, se transforma em empoderamento puro. Afinal, se você criou algo que não gosta, também pode criar algo completamente novo. O recomeço está sempre disponível. Você não é um espectador da sua vida, é o autor. E quando se apropria dessa verdade, descobre um nível de poder que estava o tempo todo esperando por você. Conclusão. Depois de mergulhar profundamente nos princípios que regem o universo segundo Rhonda Byrne, fica impossível enxergar a vida da mesma forma. Cada pensamento, cada sentimento, cada visualização intencional passa a ter um peso novo, uma importância que antes poderia ter sido ignorada. Compreendemos que o segredo não está lá fora, está dentro. Dentro da mente que imagina, do coração que sente e da alma que acredita. Esse despertar não é apenas uma ideia bonita, é um convite prático para uma nova maneira de viver. O conhecimento compartilhado ao longo do livro mostra que somos, sim, responsáveis por atrair tudo o que nos cerca, seja bom ou ruim. Não por punição ou mágica, mas por ressonância. O que emitimos, volta. O que valorizamos, se expande. E o que cultivamos no invisível se manifesta, cedo ou tarde, no visível. A verdadeira transformação começa quando trocamos o piloto automático pela consciência. Quando decidimos ser protagonistas, mesmo diante das incertezas. Quando optamos por sentir antes de ter, agradecer antes de conquistar e imaginar como se já fosse real. A chave está em alinhar mente, emoção e ação com o que desejamos experimentar. Por isso, leve esse conteúdo com você. Repita, reflita, aplique. Essa não é uma leitura que se encerra ao final da última página, mas uma semente que pode florescer todos os dias, sempre que você escolher pensar diferente, sentir diferente e viver diferente. E se você quer se aprofundar ainda mais nesse conhecimento poderoso, entender cada detalhe direto da fonte, o link com o livro completo está aqui na descrição. Acesse agora e permita-se transformar completamente a forma como você cria sua realidade. A mudança começa com você, e começa agora.